dia, meu nome é Noemi e hoje nosso grupo vai falar sobre os indicadores econômicos e sociais. E para a introdução desse tema, eu quero começar falando sobre a economia, porque a economia é algo que tem um grande poder de influência sobre as nossas vidas, seja ela local, regional, estadual ou internacional. Mas afinal, o que é a economia? A economia nada mais, nada menos do que um conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens que visa a produção, a distribuição e o consumo de bens ou serviços que são necessários para a sobrevivência ou para a qualidade de vida humana. E embora muitas das vezes a visão popular limite a economia a um estudo apenas de dinheiro, investimento e finanças, na verdade a economia é uma ciência social que estuda as escolhas diárias feitas pelas pessoas e o comportamento humano. Já que, por exemplo, quando a economia vai bem, mais empregos são gerados, a inflação é controlada, o que facilita o acesso da população à renda. Mas como saber que a economia de um país está indo para o lado bom ou para o lado ruim? Para isso que existem os indicadores econômicos, que para início de conversa é bom saber que os indicadores econômicos são dados numéricos usados para medir o desempenho das atividades econômicas de um país, estado, região ou cidade. E esses dados são muito importantes porque eles permitem a análise do desempenho econômico e também fazem previsões futuras, desse desempenho, o que facilita na tomada de decisões, no início de novos ciclos econômicos, decisões de investimento, entre outras coisas, já que é algo que engloba muitas áreas. E já falando sobre os indicadores sociais, eles são usados para definir os países como ricos, que são os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, que é países com uma economia emergente, e países pobres, que são países subdesenvolvidos. E para eles classificarem, esses países de acordo com essas nomenclaturas, eles usam índices como da expectativa de vida, taxa de mortalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, renda nacional bruta, saúde, alimentação, condições médico-sanitárias, entre outras. Eu vou falar um pouco sobre o IDH. O IDH também é conhecido como Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é uma medida resumida no progresso a longo prazo entre três dimensões básicas e principais, que é a educação, a saúde e a renda. O objetivo da criação do IDH foi para contrapor um outro índice muito utilizado, que é o Produto Interno Bruto, conhecido como PIB. Agora, vamos aprender como calcular o IDH. Bom, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano, é necessário analisar os três pilares: saúde, educação e renda. A saúde a gente chama de EV, por conta de ser a expectativa de vida, que é o tempo médio em que as pessoas costumam viver naquele país. A educação a gente chama de IE, que é o Índice de Educação, que é calculado a partir do AME, anos médios de estudos, e do AE, anos esperados de estudos. Os anos médios de estudos são quantos anos as pessoas daquele país costumam estudar. E o AE é quantos anos o governo espera que as pessoas estudem. E a renda, que é o IR, Índice de Renda. Para a gente calcular o IDH, a gente vai usar todas essas fórmulas. A fórmula do IDH é raiz cúbica de EV vezes IE vezes IR. Para a gente achar o EV, a gente precisa pegar o EV atual, menos 20, e dividir por 83,2 menos 20. Esse EV atual, o AME atual e o AE atual, a gente consegue achar em sites como o IBGE. Para calcular o IE, que é o Índice de Educação, a gente pega o valor do AME vezes o valor do AE, tudo dentro da raiz, tira 0 e divide por 0,951 menos 0. Esses zeros podem ser simplificados, assim como esse 20, assim como os demais zeros. Para calcular o AME, é necessário pegar o AME atual, tirar 0 e dividir por 3,2. Tirar 0 também do 3,2. O AE, a gente pega o AE atual, tira 0 e divide por 20,6. Já para calcular o IR, a gente precisa trabalhar com o logaritmo. Então, a gente pega o logaritmo natural ou o logaritmo de base 10, tanto faz,
do PIB per capita, tira o logaritmo natural de 163 e divide pelo logaritmo natural de 108,211 e tira do logaritmo de 163. Esses dois podem ser cortados assim como os demais, e assim você vai ter o IR, o IE e o EV para conseguir calcular o IDH de um país. Quando o IDH de um país é menor que 550, significa que está com desenvolvimento baixo. Já quando é entre 550 a 699, é um nível de desenvolvimento médio. De 700 a 799 é um nível de desenvolvimento alto. Mais de 800 é um nível de desenvolvimento muito alto. Lembrando que esses números que eu falei sempre vêm com um zero atrás, mas pode ser dito só o número. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o índice de Gini. O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta o rendimento entre os mais pobres e os mais ricos. Numericamente, ele varia de 0 a 1, ou em alguns casos pode variar de 0 a 100. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos detêm a mesma renda. E o 1 ou o 100 está no extremo oposto, ou seja, uma determinada pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como é o cálculo do índice de Gini. Esse cálculo é realizado com base na área de concentração, formada a partir do gráfico da área de Lorenz, que expressa a relação entre a renda e a população analisada. A área é formada a partir da linha de igualdade perfeita, ou linha de 45 graus, e a linha que constitui a curva de Lorenz. Agora, se vocês não entenderam, eu vou explicar para vocês mais detalhadamente como é que esse cálculo funciona. Eu vou explicar melhor através de um exemplo. Vamos supor que existe um país chamado Silvânia, e que neste país há uma população de 4 pessoas, e que cada uma dessas pessoas possui essa quantidade de porção de renda. Através desses dados da população, nós vamos obter outra tabela da porção acumulada de pessoas e da porção acumulada de renda. Para fazermos essa tabela, precisamos pegar o número 100 e dividir pelo número de habitantes. Assim, se pegarmos 100 e dividir, vamos obter 25%, que equivale à pessoa 1, ou seja, 25% da população mais pobre, que tem uma renda de 10%, porque a pessoa 1 tem uma renda de 10%. Agora, vamos pegar os 50%, que equivale a 50% da população mais pobre, que é a pessoa 1 e 2, que obtém 25% de porção acumulada de renda, porque a pessoa 1 tem 10% de renda, juntando com a pessoa 2 tem 15% de renda, fica 25%. Assim diante, até chegarmos a 100% da população, que vai ter 100% da renda. E através dessa informação, nós vamos montar este gráfico. Primeiramente, para montar ele, nós vamos fazer um quadrado e dividir em uma diagonal. Esse quadro se baseia na porção acumulada de pessoas, que é essa daqui, sobre a porção acumulada de renda, que é essa daqui. Então, para montarmos ele, vamos pegar os 25% da população, que obtém 10% da renda, e marcar os 50% com 25, 75, 45 e 100 com 100. Após marcar os pontinhos, vamos traçar essa reta neles, que vai ser chamada de curva de Lorenz. E, fazendo essa reta, vamos obter a área A, que é a chamada área de concentração, e a B. Esse é basicamente o gráfico do cálculo de Gini, onde nós temos a curva de Lorenz e a área de concentração. Com tudo isso, nós chegamos à conclusão do que é a ideia de Corrado-Gini, que foi dita em 1912, que ele define a ideia de Gini como sendo a área da região A, que é essa daqui, dividida pela área da região A mais B, que é toda essa área aqui, depois da diagonal.
E é assim que se calcula o cálculo de Gini. Mas afinal, qual que é a importância do índice de Gini? Ele é importante para as ciências humanas, de modo geral, e para a gestão política dos territórios. A maneira como ele é expresso torna sua compreensão fácil e direta, além de abrir a possibilidade para análise comparativa entre diferentes territórios do mesmo nível, isto é, para a compreensão da desigualdade entre um país e outro ou entre os estados, por exemplo. Agora eu vou colocar aqui do lado uma tabela do índice de Gini no Brasil com os estados brasileiros. E o Brasil, ele apresenta um coeficiente de Gini de 0,489, segundo as informações do último relatório do PNUD. Os estados brasileiros, como vocês podem ver, apresentam um coeficiente de Gini entre 0,596, valor mais elevado do país, registrado no Rio Grande do Norte, e 0,424, menor valor, registrado em Santa Catarina. Então, gente, a minha parte eu vou falar sobre outros indicadores econômicos. E o primeiro que eu vou citar é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e ele é o resultado da soma de todos os bens e serviços fiscais que são produzidos por um país ou um estado ou determinada região. Só que vale ressaltar que o PIB ele é calculado, os países calculam esse PIB através da sua respectiva moeda. E o órgão responsável pela divulgação do PIB é o IBGE, aqui no Brasil. Aí tem o IPCA, que é um dos mais importantes indicadores econômicos do Brasil. Ele indica a variação de preço de um conjunto de produtos e serviços que são vendidos no varejo e consumidos no país. Em outras palavras, ele mostra as principais tendências de índice de inflação nacional. E o IBGE, ele também é responsável por este órgão. Tem a Selic, que é a taxa Selic, que também é um dos principais indicadores econômico do Brasil, né? E isso porque ela representa a taxa básica de juros da economia nacional. E ela também tem influência sobre a inflação. Ela funciona assim, após as famosas reuniões do Comitê da Política Monetária, do Banco Central, ela fica estabelecida uma nova taxa de Selic. E quanto mais alta ela, maiores serão as taxas de empréstimos financeiros praticados dentro do país. Tem o IGP-M. Ao falarmos do indicador IGPM, na verdade, nos referimos ao Índice Geral de Preços. Ele é responsável por medir a movimentação ou flutuação dos preços no país nas mais diferentes atividades econômicas. Ao observar, é possível você ver que os detalhes do nível de atividade econômica em etapas distintas de todo o processo produtivo. Além, esse índice ele também é conhecido como a inflação de aluguel. Ele é usado com base para reajustar os valores de vários contratos de moradia, sabe? E também tem o dólar. O dólar, ele é importante se você desejar realizar investimentos certeiros e lucrativos, por se tratar da moeda mais forte do mundo. Atualmente, ela é a moeda mais forte do mundo. Então, ela é sim um indicador. E a entrada e a saída do dólar no país ela é capaz de afetar o cenário econômico por causa das taxas de intercâmbio, de que valorizam ou desvalorizam a moeda nacional. Isso pode afetar o preço de produtos como simples, por exemplo, alimentos e roupas, bem como o mercado financeiro de maneira geral. Então, tipo assim, tudo que você mudar do dólar, tipo assim, vai sofrer alguma coisa dentro do seu país por ela ser a moeda mais influente e mais forte do mundo inteiro. Em sexto lugar, tem a taxa CDI, que é a sigla que utilizamos para referir ao Certificado de Depósito Interbancário. Esse indicador, econômico, ele serve para observar as taxas de juros de empréstimo que acontece entre os bancos. O Banco Central ele determinou que todos os bancos devem terminar o dia com saldo positivo. Assim, é possível ter certeza que o sistema financeiro está saudável e garantir que ele permaneça desta forma. Em sétimo lugar, tem o INPC. Ele é outro indicador financeiro. Ele é utilizado para observar
para observar as principais tendências de inflação no país. Entretanto, é importante saber que esse indicador tem como base a variação de preços de produtos que são consumidos por famílias brasileiras que possuem entre 1 a 5 salários mínimos. E vale lembrar também que esse indicador ele consta no site do IBGE, lá você consegue ter mais acesso sobre. E em último lugar, que é o oitavo dos indicadores mais importantes, tem a taxa referencial, que é a TR, né? E ela é usada como referência para fazer investimentos e até mesmo financiamentos. Assim, ela serve como indicador para a atualização monetária de determinadas aplicações financeiras e operações de crédito. Tipo assim, a poupança é o principal fator afetado pela taxa referencial desde o ano de 2012. Logo, a caderneta rende conforme a variação desse indicador econômico. FGTS, títulos de capitalização e financiamentos imobiliários também são afetados pela TF. Então, se você deseja corrigir valores ao longo do tempo, é necessário que você tenha a taxa referencial como sua principal base da inflação. E os principais indicadores econômicos são esses. Oi, me chamo Melissa e eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores sociais. Vamos começar ali para um contexto mais histórico de como começou. Com os conflitos sociais ocorridos na época de 60 nos Estados Unidos, foi evidenciado que o crescimento econômico não era suficiente para garantir condições de vida dignas para as pessoas e era necessária a criação de indicadores sociais que, integrados aos indicadores econômicos, forneceriam um quadro mais abrangente dos problemas sociais ali do país, no caso, dos Estados Unidos. Esse foi o início de um movimento que ultrapassou as fronteiras e chegou ao Brasil. E em 1973, se cria, no IBGE, o Grupo Executivo de Indicadores Sociais. As mudanças tecnológicas e a crescente demanda por informações sociais exigiram uma resposta rápida do IBGE. E em 1999, começou a ser publicada a síntese de indicadores sociais, voltadas para as condições de vida da população brasileira, apontando um nível de bem-estar geral, de qualidade de vida da população, principalmente ali em relação à saúde, educação, trabalho, renda, segurança, habitação, transporte, entre outros. E depois disso, essa síntese ela foi postada ano após ano. Os indicadores sociais são cruciais e eu vou falar um pouquinho do porquê. Por exemplo, taxa de desemprego. O desemprego é um indicador-chave do bem-estar econômico e social de uma nação. Uma taxa de desemprego alta pode indicar dificuldades econômicas e sociais para a população, enquanto uma taxa baixa geralmente está associada a um maior nível de estabilidade e prosperidade. Acesso à moradia adequada. A disponibilidade de moradia adequada e acessível é essencial para garantir o bem-estar e a qualidade de vida da população. Indicadores como a proporção de famílias vivendo em condições precárias ou sem moradia adequada podem fornecer avaliações sobre essa questão. Taxa de criminalidade. A segurança pública é um aspecto fundamental do bem-estar social. A taxa de criminalidade, que pode incluir crimes como homicídios, roubos e furtos, é um indicador importante da eficácia das políticas de segurança e da coesão social de uma sociedade. Desigualdade de renda. Medir a desigualdade de renda é crucial para entender distribuição de recursos dentro de uma sociedade, usando para isso o índice de Gini, que já foi falado. Acesso à educação de qualidade. Além da taxa de alfabetização, indicadores como a taxa de conclusão do ensino fundamental e médio, a qualidade de educação oferecida e o acesso a oportunidades educacionais são cruciais para garantir o desenvolvimento social e econômico a longo prazo. Acesso a serviços básicos de saúde. Além do acesso à saúde, outros indicadores incluem a disponibilidade de serviços básicos de saúde, como vacinação, cuidados pré-natais e acesso à água potável e saneamento básico.
todos os quais desempenham um papel fundamental na produção da saúde pública e na redução das desigualdades de saúde. Taxa de participação cívica. A participação cívica engloba uma variedade de atividades, incluindo participação em eleições, envolvimento em organizações da sociedade civil e engajamento em atividades de voluntariado. Uma alta taxa de participação cívica pode indicar uma sociedade mais engajada e coesa. Esses são apenas alguns exemplos de indicadores sociais que podem oferecer uma visão abrangente de desenvolvimento social de um país, além do IDH, claro. Cada um deles desempenha um papel importante na avaliação do processo social e na identificação de áreas que requerem a atenção e investimento por parte dos formuladores de políticas. Em resumo, os indicadores sociais são essenciais para compreender o bem-estar da população, porque eles oferecem percepções valiosas sobre as condições de vida das pessoas. Eles ajudam a identificar áreas problemáticas e orientam a formulação de políticas e ações para promover um desenvolvimento mais inclusivo, equitativo e sustentável. Bom, então fazendo um desfecho aqui, uma conclusão, quando você tem um bom índice, né, um bom valor desses índices sociais, desses índices econômicos, você tem um bom valor do seu índice de desenvolvimento humano, né, dentro de um país ou dentro de uma região. Por quê? Porque o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, ele é construído a partir de educação, renda e saúde. Então, dentro do índice de desenvolvimento humano tem esses dois indicadores, sociais e econômicos. Então, quando você tem um bom valor desses dois índices, você tem um bom valor desses dois indicadores, você tem um bom valor do IDH. Porém, eu vou trazer um exemplo aqui que vai ficar mais claro do que eu trazer uma explicação corrida sobre. O exemplo que eu vou trazer é do Nordeste versus o Sudeste. Porque o Nordeste a gente sabe que ele é uma região mais precária do que o Sudeste. Porém, em questões de educação, desigualdade social, aquelas notícias que a gente vê diariamente. Porém, até um certo ano, que não é um ano muito distante, mas eu não vou lembrar exatamente qual é o ano, o PIB do Nordeste era o terceiro maior do Brasil. Então, assim, a gente vê que é uma região com um pouco mais de precariedade, porém, é uma região com um bom PIB. Mas aí tá, não é construído só pelo PIB, né? O desenvolvimento humano não é construído só pelo PIB, tem diversos fatores que auxiliam nisso. Por quê, né? Porque o Nordeste ele é uma região com muito turística, então gira muito capital, porém nada igualado a São Paulo, por exemplo, né? A São Paulo capital. Então, por mais que o PIB do Nordeste seja, até esses dias para trás, era o terceiro maior do Brasil, ele não tem uma estrutura tal qual São Paulo, que gira muito mais capital, porém não é uma cidade tão turística, mas é muito maior, tem muito mais empresas, tem muito mais investimento. Então, é isso, né? A conclusão maior é que para você ter um bom IDH, um bom desenvolvimento humano, você precisa de bons indicadores sociais e econômicos, porque é tudo um atrelado ao outro. Se você tem um bom indicador social e se você tem um bom indicador social, você tem um bom indicador econômico e aí você tem um bom índice de desenvolvimento humano dentro do seu país ou dentro da região do seu país, né? E esse foi o nosso trabalho sobre os índices econômicos e sociais. A gente espera que vocês tenham entendido e muito obrigada pela atenção.